das cartas de Cristo. Hoje estaremos dando prosseguimento ao estudo da carta 5, na página 176. Peço a todos os queridos irmãos que ao entrarem tanto no Facebook aí, quanto no YouTube, por favor aí digite o seu boa noite, né? E eu vou dar aqui o boa noite para o pessoal que já entrou, o meu querido irmão Edmo Américo, a Beth Maia Ribeiro, Umbelina Miranda, Mônica Peira, Maria Eliane, Aurélio Rebelo, Fabíola Fernandes e Flávia Gomes. Estão lá no YouTube, né? E aqui no nosso Facebook está a nossa irmã Cláudia. Boa noite, prazer em tê-la aqui, minha irmã. A irmã Vera, a irmã Agnalda e a Marli Olivato, né? Seja bem-vinda, Cláudia Maria. Muito bem. Então, hoje nós vamos prosseguir no nosso estudo da carta número 5, página 176. Tá bom? Sérgio Tossati também chegou aqui no Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria muito grande para mim poder contar com a presença de seres aí dedicados a esses estudos e que estão sempre me acompanhando aqui toda terça e quinta, né? Boa noite também, Adriano Pinto. Seja bem-vindo, irmão Adriano. Não é fácil vocês estarem aqui, eu sei disso, toda terça e toda quinta, mas somos buscadores. E os buscadores, quando encontram o seu verdadeiro caminho, eles não desistem. Eles seguem, eles prosseguem com toda dificuldade, eles arrumam um jeito, arrumam um meio de estar no caminho. E se algo tenta nos desviar, a gente já sente logo de cara e corrige a rota, né? Boa noite a Cláudia Maria Iva, já falei, boa noite também a Márcia, né? Seja bem-vinda, minha querida irmã Márcia. Boa noite a Maria Goretti, ao Zico Miranda, ao Cristóvão Souto, que estão aí no YouTube também. Então, gente, seguir o caminho, como diz o mestre, não é fácil. Exige dedicação, esforço, estudo, meditação, correção de rota de vez em quando, porque às vezes alguma coisa, algum assunto, algum trabalho nos tira mais ou menos daquele prumo, mas quando a gente está em harmonia com a consciência divina e pede a ela, ela mesma já corrige a rota para nós. Não, meu filho, é aqui o caminho. Vamos embora. Porque esse despertar da nossa consciência tem que acontecer um dia. E que seja o mais breve possível. É isso que nós estamos aqui, dedicando o nosso tempo, nossos estudos, para que esse despertar aconteça o mais breve possível. Né, minha querida irmã Vera? A Vera fala, nunca tive nada mais fácil na minha vida que estar sempre aqui presente. Que bom! Paulo, boa noite. Paulo Alves, botou ali boa noite, meu querido amigo. Então é para muitas pessoas até difícil estar aqui. Eu digo para vocês que já tem, eu acho que já está indo uns 10 anos que eu faço essas lives toda terça e quinta. Foram poucas as vezes que eu não pude fazer, porque estava viajando, ou estava viajando normalmente. Quando eu estou aqui na cidade, quando eu estou por aqui, não faltei um só dia, tá? Todas as vezes que eu estou em Cabo Frio, eu não falto. De jeito nenhum, estão aqui. Boa noite, minha irmã Edinalva. Chegou também aí, o Luiz Carlos Todo também, boa noite. Para mim não é nenhum sacrifício, nenhuma dificuldade. Para mim é um grande prazer. Eu fico imensamente feliz, me sinto imensamente honrado de estar nesse caminho e ser aqui um auxiliar para as pessoas
no caminho que elas escolheram, que é o caminho do Cristo. E eu me sinto assim muito feliz e muito até honrado em poder trilhar esse caminho do Cristo. Ainda mais nessa fase da minha vida, que é uma fase tão maravilhosa e tão abençoada, exatamente por eu ter encontrado as cartas de Cristo e estar aqui fazendo esse trabalho maravilhoso que é a leitura ao vivo com vocês e estudando também com vocês, aprendendo a cada dia. Todo dia que eu faço uma live aqui, para mim é uma grande lição, tá bom? Boa noite, a minha amiga Neudicélia. Seja bem-vinda também. Vera Lúcia Pinheiro ali no YouTube também entrou ali. Então vamos lá. Eu vou fazer a leitura da nossa afirmação para prosseguir na leitura das cartas. Diariamente, eu abro o meu coração e a minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente, eu abro a minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na Terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos serão elevados em espírito e todos receberão a consciência divina de todas as maneiras em sua vida. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois neste mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigado, Pai, Mãe, Vida. Bem, na última live nós estávamos falando, o mestre está nos falando, né, sobre aquele questionamento que deveríamos fazer ao cientista, e ele, de uma certa forma, como eu falei para vocês na outra live, ele está também nos alfinetando um pouco, né? Porque ele está despertando em nós um conhecimento que até então não tínhamos atentado, ou muitos não desconhecia, que é essa formação do corpo, da vida no planeta, né? Tudo aquilo que tem vida tem um material de construção, tá? E esse material de construção seria os tijolos, né, da construção de todo ser vivo da consciência universal. Ela tem uma origem que é lá no fundo aquela energia inicial que está em tudo aquilo que é visível e invisível. Então ele está falando sobre essa origem nos seres de vida do planeta. E é muito interessante que a gente entenda isso, porque é muito difícil, às vezes, para a mente humana ou para a consciência humana aceitar que tudo é energia. Pô, mas como que eu, corpo, carne, olho, cabelo, pele, eu sou pura energia, não tem nenhuma matéria, não, pura energia. Não existe matéria. Existe sim energias que se uniram para dar forma a um corpo humano. E ele está falando aqui, principalmente nós vamos começar a falar agora, na
na energia primordial, aquela primeira que começa lá na ponta, lá no mais minúsculo do nosso ser. Qual que é a energia que começa a dar forma ao nosso corpo? Então ele diz aqui o seguinte, é que ele vai falar da célula, então ele vai falar dessa energia, como que é composta a composição da célula. E quando nosso corpo é composto por células, então nós vamos saber qual que é a composição dos nossos corpos. E dos corpos de todos os seres vivos do planeta, de árvores, répteis, animais, pássaros, peixes e o próprio ser humano. Como ele está falando sobre a célula aqui, ele vai falar, começa o seguinte, aqui na página 176, no primeiro parágrafo, fala assim, além disso, células nunca interferem no trabalho de outras células. Ao criarem um rins, não fazem de repente orelha. Ao criarem cabelo, não se lança subitamente a fazer pele. Não. As células criam o couro cabeludo e as mesmíssimas células criam o cabelo. A única diferença entre as células que criam o cabelo, né, e a pele e a que criam a pele, a única diferença entre uma e outra é o trabalho que realizam segundo após segundo, durante toda uma vida. Por quê? Por que a mesma célula, iguaizinhas, uma faz cabelo e a outra faz pele? Mas a que faz cabelo jamais se atreve a fazer pele. E elas são iguais. A célula que iniciou no corpo humano fazendo o cabelo, ela é a mesma célula que faz a pele. Iguais, mas uma não interfere no trabalho da outra. Aquela que vai fazer cabelo por toda a vida. E o que vai fazer pele o resto, toda a vida. Tá certo? Aí ele fala, por quê? Qual é o fator motivador e inspirador que coordena essa célula para que ela não interfere no trabalho da outra? Ele fala, acidente, por acaso? Não. Ele fala, que inteligência organizadora pôs em movimento todo esse processo da criação, desde o nível mais fundamental de formação de simples elemento a partir de partículas elétricas livres no espaço. Elas estão aqui, ó. As mesmas partículas elétricas que constituem o meu corpo, o seu corpo, elas estão aqui flutuando na tua frente. E você não as vê, mas elas estão aqui, ó. Estão aqui, nesse espaço flutuando. A nossa visão não vê, só vê assim uns, parece que tem, você olha assim entre você e a parede, parece que tem uns negocinhos mexendo. São esses. Isso são os átomos, as partículas elétricas, atômicas suspensas no ar. Então ele vai agora detalhar aqui como que é isso, como que essas células, como que uma célula é constituída. Ele fala, olha, a combinação de elementos suspensa no ar até a combinação de elemento para formar substâncias químicas. A combinação correta de substâncias específicas, que são as químicas, né, para formar uma molécula viva. E depois vem a combinação correta das moléculas vivas para fazer uma célula viva, que pode, a célula viva pode receber alimento, eliminar os resíduos, aquilo que não serve para ela,
construir segundo especificações claras, deslocar-se e sustentar conscientemente esse enorme edifício da criação através de bilhões de anos. Qual é a força motivadora que concebeu e fez evoluir com sucesso nos sistemas vivos de entidades vivas, bilhões e bilhões de maneiras diferentes de fertilizar as sementes e de todo tipo, sejam as plantas, dos insetos, dos répteis, das aves, dos animais e dos seres humanos, desenvolvendo para cada um deles um sistema inteligente de procriação adequado às condições climáticas e à produção de vegetação no ambiente, a fim de assegurar a sobrevivência. Vejam só. O mestre está questionando aqui que o Criador, ao nos criar, ao criar todos os animais e todas as plantas vivas desse planeta, ele preparou para cada uma o ambiente. Vejam vocês, dá uma explicação aqui, que isso é importante a gente saber. Como que essa inteligência, essa força motivadora e essa inteligência pensou em tudo ao criar o planeta e ao criar toda a criação do planeta. Aquelas plantas que sobrevivem no hemisfério onde gela, onde cai neve, são plantas específicas e resistentes ao frio. Elas não morrem. Quando chega o frio, as suas folhas mudam de cor para um colorido maravilhoso, caem todas. Não fica uma folha na árvore, a não ser o pinheiro, né? O pinheiro é o único que mantém as folhas. Elas são cobertas de gelo, quer dizer, qualquer planta aqui do nosso hemisfério sul, se cair aí uma neve forte aqui, morrem todas, porque essas aqui não são específicas para aguentar uma temperatura baixa. Os animais que vivem também naquelas regiões são diferentes dos animais que vivem aqui, na região equatorial mais quente. Aqueles animais possuem pele e pelos preparados para resistir ao frio. O urso polar vive lá em cima da neve a vida toda. Os animais que moram no Polo Norte, eles vivem lá numa boa, para eles é o ambiente dele. Como que o Criador pensou em tudo isso? É isso que ele está falando, e cada um tem um tipo de alimentação adequada que naquela região se encontram. E isso tudo bem preparado, quer dizer, cada tipo de animal, todos eles, maioria, tem carne, mas a alimentação foi completamente diferente uma da outra. O Criador pensou em tudo. A alimentação certa, naqueles lugares que os animais comem sementes, lá nascem muitas sementes, tem a semente própria para eles, a vegetação própria. Então é isso que o mestre está chamando a nossa atenção, para nós pensar que inteligência organizadora e força motivadora preocupou ao criar isso tudo para cada região, cada lugar, aquilo sobreviver especificamente daquilo. Assim acontece com os peixes do mar e tudo por aí. Então, mas as células que contêm essas vidas
são as mesmas nossas. São todas iguais, idênticas. Continuando aqui. Aí ele fala, a sobrevivência não é também uma evidência de atividade com um propósito inteligente? Ao cumprir-se, entendeu? Essa sobrevivência que ele fala aqui. A sobrevivência não é também uma evidência de atividade do propósito inteligente? Quer dizer, cada um está preparado para sobreviver naquele local específico, diante das dificuldades de cada local. Cada animal, cada ser, tudo está inteligentemente organizado. Ao cumprir essa grande façanha de criatividade, ao Criador pensar em tudo isso, você não deveria se perguntar como é que cada espécie viva tem sua própria maneira individual de criar sua prole e de protegê-la de todo possível perigo, até que seja capaz de sobreviver sozinha? Isso não é um ativo amor pela criação em sua forma mais elevada? Cada criação se preocupa em criar a sua cria até que ele esteja pronto para cuidar-se das vidas, para se virar sozinho. As aves criam seus filhotes até que eles possam voar e dar conta de se alimentar sozinho. Quando eles voam e começa lá, ela ainda fica ali por perto tentando protegê-los, mas daqui a pouco que eles voou e tomou conta de si próprio, cada um vai para o lado. Assim é com a maioria dos animais. Aqueles que andam em bando vão formando a família, né? E nós, a humanidade, também somos assim. Todo pai, toda mãe tem aquele amor pela criação, tanto pássaro, animal, tudo tem aquela preocupação de proteger a sua cria o resto da vida, né? Principalmente a espécie humana. Você não pode sair desta análise sobre o que tem a inteligência humana a dizer a respeito da origem da vida e da criatividade, sem que se mencionem as importantíssimas moléculas do DNA, sobre as quais se diz que levam o projeto de todo o organismo vivo. Planta ou bebê, estas moléculas do DNA dão as instruções às células, informando o que elas devem construir de acordo com os cromossomos depositados pela semente, seja ela ser humano ou plantas. Quando nós vamos voltar aqui um pouquinho atrás lá, quando o mestre fala lá da combinação dos elementos, veja só, quando ele fala aqui o simples elemento, a partir de partículas elétricas no espaço, até que, veja só, essas partículas elétricas no espaço são os átomos, partículas atômicas, tá? Se unem partículas atômicas para formar-se o quê? Um elemento. Tá certo? A combinação dessas partículas, H2O, não sei o quê, cada elemento possui uma constituição atômica, tá? São átomos que se unem para formar um elemento. E desses elementos, eles se unem, tá? Ele fala aqui, ó, a combinação de elementos para formar uma substância química. E dessa substância química
para formar uma molécula viva. Molécula de DNA, tal. E dessas moléculas vivas se unem para formar uma célula viva. Então, o nosso corpo começou lá com partículas elétricas atômicas, que foram reunidas para formar uma substância química, e dessa substância formar elementos, e desses elementos se unem os elementos para formar uma molécula. E as moléculas depois se unem para formar uma célula. Mas a base de tudo são as partículas elétricas, que são as partículas atômicas do átomo. Então, todos nós temos uma origem, o átomo. Tudo na vida tem a origem átomo, que estão aqui suspensos no ar. E esses átomos são a energia da vida, a energia que coordena tudo. E eles são uma partícula do Criador. Dentro dele já tem uma partícula do Criador, que movem e dão a eles a energia. E eles se unem para formar os elementos, e depois vão se unindo, até formar uma célula que não é visível a olho nu. Então, a nossa origem é lá as partículas elétricas atômicas suspensas no ar. Isto é que é fantástico. Tudo tem a sua origem aí. E essas partículas também estão aqui suspensas aqui a nossa. Como diz o Cristo, um aparente vazio. Aparente porque nossa visão não é capaz de ver quantas partículas tem nesse vazio. E essas partículas é o próprio Criador. Isso é a origem da vida, a origem da criação. O mestre está detalhando isso para ele entrar depois na explicação de quem é o Criador, quem é a fonte do nosso ser. Vamos nessa? Aí eles falam aqui, né, em lugar da inteligência, né, que eles falam que essa inteligência motivadora que criou tudo isso, ele falou, em lugar da inteligência que teria essa da criação, a ciência ofereceu as moléculas do DNA, quando eles descobriram o DNA, né, e as células frágeis da matéria como a fonte da existência, seu líder supremo, seu diretor de criação, das quais toda a criação deve depender para sobreviver. Aí ele fala, ainda brincando, né? Contemplem o glorioso DNA, Senhor de sua criação. Porque a ciência acha que tudo tem origem no DNA. Na verdade, o DNA é uma molécula que compõe as células, que traz nele o projeto de construção de cada corpo, seja ele humano, animal, aves, peixes, árvores, frutos. Ali dentro do DNA vem a história da criação daquele corpo. Dentro da semente vem ali qual é a fruta que ela vai produzir, qual que é a árvore, o tamanho da árvore, a frondosidade, o tipo de folha e o tipo de fruto. E no ser humano, qual que é o ser humano que vai nascer dali. Já vai ali todo aquele projeto de criação que está dentro da molécula de DNA. Só que isso é uma inteligência superior que criou isso, né? Vem lá desde o átomo, né?
A ciência já está satisfeita agora que é capaz de explicar de maneira razoável por que as diversas espécies de todo tipo se reproduzem com tanta precisão e consistência. A ciência quer que você acredite que vive em um universo puramente mecanicista, que o fenômeno da evolução surge puramente da mutação causais e da sobrevivência do mais forte. É uma causa, causa e efeito. Não tem tudo normal. E sobrevive o que é mais apto, mais forte, acabou. Não é bem por aí, né? Existe todo o Criador por dentro de cada criação, cuidando, mantendo e providenciando todas as necessidades de cada um ser vivo. Se você estudar os diversos organismos da criação, todos eles, né, ser humano, animal, árvore, né, as múltiplas e diferentes atividades de espécies relacionadas que cada um faz, né, poderá verdadeiramente acreditar em um conceito materialista tão pouco provável? Não, né, gente? Não dá. Tá certo? Não é uma mera coincidência que hoje várias pessoas criativas empreendem viagens difíceis para explorar, determinar e fotografar os lugares em que vivem as criaturas selvagens e as plantas silvestres, a fim de permitir e descobrir a imensa inteligência por trás da criação. Você é entretido e instruído por um banquete de fatos e fotografias sobre as maravilhas do seu universo. Na verdade, nós que nem todos visitamos aquelas partes mais longínquas, mais profundas da natureza, como matas, lugares mais insólitos, difíceis de irem, Polo Norte, Polo Ártico, matas profundas dentro dos oceanos profundos, e ver a quantidade de plantas, flores, algas, peixes, animais silvestres que nós jamais iríamos conhecer se não tivesse esses fotógrafos, essas pessoas que empreendem esse trabalho de sair por aí fotografando todas essas espécies, para que nós, seres humanos, possamos ali ver. Hoje nós temos filmes disso. Pessoas vão lá para a África e fotografam e filmam aqueles animais mais exóticos que nós jamais imaginaríamos que existiam. Mergulham e vão para o fundo dos oceanos, conhecem, trazem para nós o conhecimento de peixes, de espécies, de algas, que jamais a gente iria ter noção de poder ver. Então, como diz o mestre, nós somos instruídos e temos um banquete de maravilhas para a gente ver, para a gente assistir. Tem até canais de televisão que exibem somente isso o dia todo para vocês verem. Tá certo? Aí ele fala, durante o meu tempo na Terra, ele não teve isso, ele não conheceu isso, né? Não tive tais maravilhas às quais referir-me para ensinar os judeus a universal verdade da existência. Quanto o Criador é perfeito. Está em tudo, né, ele falava. Eu tinha somente os animais domésticos e as aves para usar como exemplo da maravilhosa inventividade, inteligência e consciência do Criador, aparente em todo ser vivo. Como aquilo era tão inteligentemente organizado? Em nenhuma parte do Evangelho foi escrito que eu me referia ao alto e poderoso Jeová
como Criador. Ele nunca falou que Jeová era o Criador, que tinha um Deus que criava tudo, né? Como era o costume dos líderes judeus. Não, ele fala. Eu recorri ao campo, às flores e às aves e procurei ensinar aos meus compatriotas que eles estavam rodeados por uma criação milagrosa e maravilhosa. Há 2000 anos, agora 2021, em sua dimensão, quando ele fala em sua dimensão, é na dimensão terrestre, né? Nos faltava o seu atual conhecimento científico para observar e explicar de maneira inteligente a atividade que eu chamei o Pai. Quem é que cria isso tudo? E quem é a atividade que está lá dentro da célula, dentro de tudo? Ele fala, é o Pai, a consciência universal, em tudo o que se encontra ao seu redor. O Pai está lá em tudo, tá? Ali que ele falava, onde está Deus, está aí. Esse é o Pai que ele falava, o Pai. Presente é essa energia, presente em toda a criação e em sua volta, suspenso no ar, tá? Para descobrir a sua verdadeira fonte do ser, aí que está, ele vai começar a falar sobre isso. Peço a você que avalie a inimaginável e indescritível complexidade, né? E diversidade do trabalho intencional, claramente evidente nos pinguins e nos porcos. A mente, por exemplo, olha só, ele fala, a atividade que ele fala assim, para você ver a diversidade de trabalho intencional claramente evidente nos pinguins e nos porcos. Por que ele fala isso? A mente humana pode reproduzir qualquer das atividades mais básicas no sistema digestivo, por exemplo, dos pinguins e dos porcos, né? Por exemplo, que rapidamente reúne as enzimas requeridas e os hormônios necessários para a digestão. Eles comem tudo, o porco come tudo quanto é coisa podre, lavagem e tal, e aquelas coisas tudo estragado, e qualquer coisa come, e comem muito. E nos seus estômagos e intestinos já tem as enzimas necessárias que pega aquilo tudo e tritura e transforma em alimentos ricos, que nutrem as células do corpo, dos pinguins, dos porcos. Dá para imaginar que inteligência é essa, que não ser o Pai, o Criador, para criar isso tão amorosamente? Tudo que eles comem já tem ali as enzimas necessárias que transforma aquilo em alimento saudável para os seus corpos, para formarem carne, gordura e crescerem. Pensou que inteligência maravilhosa que é essa? Quem é isso? Quem está fazendo isso? O ser humano? Eles? Não. O Pai, a fonte do nosso ser. Ela que está ali presente, fazendo, criando, providenciando tudo. Como a mente humana, que é incapaz de perceber claramente o verdadeiro processo criativo, governando pelo conhecimento instintivo, ousa declarar explicitamente, desafiando a contradição, que compreende as verdadeiras origens da criação e as forças que deram forma à criação. Que arrogância! Esses homens somente podem pensar segundo o que dizem seus olhos. Quer dizer, como que um ser humano fala que descobriu o processo da criação, que já sabe como é que a criação funciona? Como? Se eles não sabem nem nada. Na verdade, a ciência sobre isso
está mais atrasada do que tudo. Vejo a arrogância científica atual com compaixão amorosa, com um certo grau de divertimento e um grande desejo de alfinetar seu orgulho. Pois, enquanto alguém não questionar a sua autossatisfação e posição de infalibilidade, o verdadeiro casamento entre a eterna verdade e o conhecimento científico humano não poderá acontecer. Não terão que fazer, porém, terão que fazê-lo, ou a evolução humana ficará, paralisada. Tem que unir esse conhecimento humano com o conhecimento das verdades eternas, né? A ciência tem a mente excessivamente cheia de conhecimento livrescos, feito pelos seres humanos, né? Especializados de fórmulas e equações aceitas, e tem também uma grande necessidade de aprovação e reconhecimento dentro da comunidade científica, o que impede a penetração mística da inteligência mais elevada. Não dá para eles falar, para a ciência, que existe um Deus criando. Se falar isso para ele, pô, onde é que está escrito isso? Tem que ter livro escrito, provado, embasado, pesado, que dá a eles ali tudo medido. Porque se não tiver, não é, você está falando bobagem, tá? Eles mesmos criaram isso para eles, né? Dentro da materialidade tem que ver tudo, né? Aí o mestre aqui faz até um questionamento para nós, que talvez no futuro isso pode até acontecer. Peça aos leitores destas cartas que formem uma associação para, em meu nome, desafiar a ciência e perguntar: em que momento da evolução do mundo material a consciência foi percebida pela primeira vez? Onde? Em que momento que a consciência, tudo tem consciência, né? Repito e digo isso seriamente. Pergunte ao cientista em que momento da evolução do mundo percebe-se pela primeira vez a consciência. Ele fala, na célula viva? Foi na célula viva que eles perceberam a consciência? Foi. Se a resposta for a célula viva, pergunte se a consciência já era perceptível na outra parte que formou a célula viva, nas moléculas vivas, que também elas já tinham vida, que se combinaram para formar uma célula. As moléculas se combinaram para formar uma célula e se envolverem em uma membrana tão inteligentemente desenhada que permitia o consumo de alimento. Elas se alimentam de alimentos selecionados, tá? Só aquele alimento que ela come, e o descarte de resíduos tóxicos. Como ela reconhecia que aquela comida não é boa para ela, o resíduo tóxico. Isso é tóxico, não vou, essa eu não quero, descarta. E se aceitar que a consciência poderia estar também presente lá na molécula viva, não seria necessário perguntar se as propriedades químicas que formaram uma molécula viva não teriam possuído elas mesmas a consciência que finalmente as impulsionaram e projetou em uma combinação viva para formar uma molécula, porque também essas substâncias químicas, né, se uniram para formar uma molécula. Elas também têm uma inteligência para fazer por isso, né? Não teriam possuído elas mesmas consciências que finalmente as impulsionou e projetou na combinação viva para formar uma molécula?
E tendo retrocedido até este ponto de origem da existência, então ele está mostrando para você a origem da existência. As propriedades químicas, lá as propriedades químicas, ainda seriam necessário perguntar por que a consciência deveria tornar-se uma presença viável somente dentro da substância química. Por que não nos elementos nos quais nos quais a individualidade tomou forma pela primeira vez? E se aceitar que ela estaria nos elementos, por que se deveria negar que a consciência também já não estava lá? Impulsione nas partículas elétricas. Olha para você ver. Para formar um elemento. É racional negar tal possibilidade. Quer dizer, a consciência já vem das partículas elétricas. As partículas elétricas já têm consciência. Elas se uniram para formar um elemento. Esses elementos se uniram para formar uma... Como é que ele fala aqui? Os elementos para formar um elemento químico, né? Tá certo? Então, olha só como que você tem a origem da vida. Vai lá, ele fez o caminho inverso. Saiu da célula, foi descendo, até chegar nas partículas elétricas. A consciência já começa ali. Que consciência é essa? Não é o Pai presente em tudo? Não é o Pai que está ali, já nas partículas elétricas que se unem? E essas partículas elétricas dão origem a um elemento. E esses elementos vão se unindo para formar uma substância química. E dessa substância química dão origem às moléculas e vai até chegar numa célula. E da célula vai crescendo até formar em corpos. E tendo chegado a tal possibilidade, não se deveria ir mais longe e perguntar de onde vem o eletromagnetismo? Ele já vai começar a entrar nas partículas. Qual é a realidade da eletricidade? Para além dos raios de luz intenso agora descrito pela ciência como fótons e elétrons? E qual é a realidade do magnetismo para além das energias gêmeas de ligação e rejeição? Esses impulsos de energia que trouxeram a estabilidade e ordem ao caos. Na verdade, o magnetismo, o eletromagnetismo, quer dizer, a eletricidade e o magnetismo juntas, botou ordem no caos. Todo o universo funciona harmonicamente, sem colidir nada com ninguém, graças ao eletromagnetismo. Todos os corpos vivem, são formados graças à união de partículas pelo eletromagnetismo para unirem as partículas para formar os elementos para formar as moléculas para formar células, as células para formar corpo. E tudo isso é o eletromagnetismo que dá forma ao corpo. Porque se tirar o eletromagnetismo, o corpo dissolve. Todos os corpos, não é só o humano. Então, daí nós agora termos uma noção bastante aprofundada da importância das energias gêmeas que ele fala aqui de ligação-rejeição, que é o eletromagnetismo. Tá?
Ele é que une as partículas para dar forma a tudo. Pergunte à ciência de onde vem o eletromagnetismo, que é responsável pelos passos mais básicos da criação de um universo organizado e disciplinado, de uma complexidade e diversidade impossível de imaginar. Tudo é o eletromagnetismo que une para dar forma a uma planta, a uma flor, a um animal, aos diversos tipos de animais, insetos, aves. É através desse eletromagnetismo que tudo isso toma forma. Tentarei agora explicar com suas palavras, com palavras humanas, né? Aquilo que está além das palavras. E neste momento, além de toda a compreensão terrena individualizada. Por isso, ainda que o intelecto ajude o seu cérebro a compreender a realidade espiritual que estou expondo para você, também cria uma barreira à verdadeira percepção e experiência espiritual. Por esta razão, considerem as referências à dimensão universal final. Gente, quando ele fala para você isso aqui, por esta razão, considere as referências à dimensão universal final, como simples proposição, ideia, vislumbre de formas resumidas de consciência da realidade por trás e dentro de seu universo. Leve cada uma dessas ideias, uma a uma, à meditação. Então, quando ele fala para nós imaginarmos, né, por essa razão, considere as referências à dimensão universal final como simples preposição, ideia, para ter uma ideia. Eu já falei aqui para vocês uma vez, eu tentei explicar o seguinte. Imagine que o universo fosse uma imensa bolha. Esta bolha, tudo está compreendido dentro dela. E você vai aqui, tipo assim, digamos que essa minha mão aqui é a parede da imensa bolha. Tudo está aqui dentro. Nada passa. Essa seria a dimensão universal final, é o fim da dimensão. Dali para lá, é o desconhecido, é o Pai, é o Criador. Então é isso que ele está pedindo para nós. Imagine que nós todos vivemos esse imenso universo. E tem outros universos ainda, ele fala. Além desse nosso universo que nós imaginamos, que a consciência humana, a ciência fala que tem uma distância incalculável, inimaginável, de um ponto ao outro, que seria essa imensa bolha, né? Esse é o nosso universo. É o universo que a consciência humana conhece. Então, essa final da bolha, lá na frente dessa bola, digamos que nós fosse uma imensa bola, aqui é a dimensão final, universal final. Então, ele quer que a gente imagine isso para ele falar. O que estou querendo explicar está inteiramente na consciência. Na nossa consciência, que é isso aqui. E é da consciência, sem parâmetro nem fronteira. Se você está suficientemente evoluído espiritualmente para poder pensar nisso, sentir isso, né? Para seguir-me até aqui, para além das palavras, que não dá para explicar com palavras o que seria isso, né? Você começará
a compreender espiritualmente tudo o que tenho tentado dizer. As palavras guiarão você para novas visões do ser, que serão abertas em seguida. Se você imaginar essa dimensão final que ele falou, é suposição, você saber que é como se o universo tivesse um limite. E para nós, seres humanos, isso é perfeitamente normal, porque essa dimensão universal final, nem os seres que evoluíram o máximo transpõem ela. Eles vão até ali, dali para lá não. Então eles retornam à unidade. Então ele está dizendo, se nós conseguimos, mais ou menos, de uma forma espiritual, não humana, entender isso, o que ele fala? Então ele deixa que as palavras vão nos guiar para uma nova visão do ser. E agora é que ele vai começar a nos falar sobre o Criador. Como que ele vai nos explicar. É a partir daqui que a carta 5 começa a tomar uma nova roupagem. Para você entender, em termos humanos, o que pode ser o Criador, a fonte do nosso ser, é que ele está falando. Que está presente em tudo, mesmo além dessa dimensão final. Está lá e está dentro. Está fora e está dentro. Seria a mesma coisa você imaginar que o seu corpo é um universo. E fora dele é a dimensão final, que é o vazio. Então, comece a imaginar você. E eu vou deixar vocês com essa meditação, com essa imaginação, para que na próxima leitura nós podemos ir além um pouco da nossa imaginação e, com a ajuda das vibrações do Cristo, dar a nós uma nova compreensão da nossa fonte do ser, do Criador. Para você sentir essa presença do Criador dentro de você e além de você, e em todo o universo. É como se o seu corpo fosse uma pequena partícula, talvez uma molécula de DNA do Criador, dentro desse imenso corpo que é o próprio Criador, a própria fonte. E nós somos ela. E, ao mesmo tempo, vivemos dentro dela. É isso, em suma, que lá no final nós vamos ter que entender que você é parte do Criador, vive dentro dele. E ele também está dentro de você e à sua volta. E deixo vocês hoje com essa ideia para vocês pensarem e meditarem. Gente, ninguém falou nada, ficou todo mundo quietinho aqui, estou até bobo de ver. O que aconteceu? Estão assustados? Não, né? De jeito nenhum. Então, não? Nossa, gente. Nenhum comentário, todo mundo ficou aí ligadinho, não falaram nada. Pode falar aí, pode escrever aí. Legal. O Cristóvão botou ali. Será que essa última parede não seria a membrana de uma célula do pai? Bem colocado, Cristóvão, exatamente. Imagina assim, uma membrana. Gostei da sua imaginação, foi muito bem colocado, Cristóvão. É uma membrana do pai. Envolve todo esse imenso universo. Aquela membrana invisível que ninguém vê. Nós estamos todos dentro dela. Essa é a verdade.
Adinal botou: o meu silêncio é a busca pela compreensão. Que não é fácil, né, Edinal? Mas está aí, nós vamos aprofundar. É importante que vocês vejam isso, porque no decorrer ali nós vamos falar e vamos voltar nisso, nessa parte, nessa dimensão final, para a gente ter uma ideia de quem é o Pai, de quem é a nossa fonte, né? A Beth falou: sem palavras, Oswaldo, agradeço sua dedicação sempre. Oswaldo, gratidão por mais uma leitura, gratidão a todos. Obrigado, minha irmã Beth. Nós estamos fazendo quase aqui, puxando lá dentro, sabe, Beth? Lá no fundo do nosso ser, na minha ainda muito pequena compreensão, para poder dar a vocês uma dimensão da grandeza do Criador, da grandeza também que somos nós. Porque nós somos Ele, Ele é nós. É isso que o Cristo viu no deserto. E ao ver isso, ele jogou por terra abaixo todas aquelas ideias doidas que ele tinha e que o povo tinha. Falou: não, agora eu vi a verdade. É essa a verdade. Nós somos ele, somos parte dele. E por não sabermos isso é que sofremos tanto, vivemos em dificuldades, em penúrias, porque como seres criadores da nossa própria espécie, da nossa própria vida, criamos problemas em cima de problemas e não buscamos soluções. E a solução está bem prontinha dentro de nós, que é Ele, o Pai, o Criador, a fonte do nosso ser, nos ajudando, tentando nos despertar para falar: cara, você é tudo, você sabe tudo, você é poderoso, faz aí, faz o bom para você. Ah, mas eu quero o bom só para mim. Aí complicou. Todo mundo é ele. Então você tem que fazer o bom para todo mundo, porque aí o bom de todo mundo também vai para você. E por isso a humanidade vive numa disputa que não tem fim, não acaba nunca. Interminável. Fica resistindo a ele mesmo, resistindo a sentir dor e não eliminar a dor. Porque você pensa em eliminar a sua dor, mas também a dor não pode doer em ninguém. Então, somos parte dele, né? A Flávia: o funcionamento de cada sistema do nosso corpo digestivo, circulatório, imunológico, etc., é tão perfeito que não teria como funcionar sem uma consciência, e sem uma consciência poderosíssima por trás disso tudo, né, minha querida irmã? Que é a fonte, o Criador, o Pai lá, trabalhando lá dentro. Esse funcionamento de cada aparelho, cada sistema do nosso corpo é uma perfeição tão profunda, tão perfeita, que somente Deus mesmo, somente o Criador, o Pai, por trás disso tudo, dirigindo e organizando isso, é capaz de fazer. Não tem inteligência humana capaz de nem passar perto. Bem colocado, Flávio, obrigado. É isso mesmo. Vê só o sistema digestivo preparado para pegar o alimento que você come, transformá-los através de enzimas inteligentemente elaborada pelo Pai para digerir aquele alimento e transformá-lo em um outro alimento que vai alimentar o nosso sangue, as nossas células. Pensa bem. Que perfeição isso. Que inteligência maravilhosa por trás disso tudo, né, Flávia? Muito fantástico. Então, eu deixo vocês com essa imaginação, é importante para todos. Tentem, pelo menos, até a próxima aula, ficar imaginando os corpos todos. Não são os nossos, não. Vejam os diferentes tipos de seres que possuem carne igual aos nossos. O tipo de alimento que come, que digerem para formar a mesma carne, os mesmos ossos, pelos, olhos.
desde um réptil, desde um animal, de uma cobra, um inseto, aos animais mais ferozes, animais mansos, ao ser humano. Pensem nisso, pra você ver. Que inteligência está por trás disso tudo? Que consciência inteligente criou isso tudo, formou e está dirigindo, porque não tem um diretor, um diretor que comanda isso tudo. Não é? Com certeza, irmão, é o trabalho amoroso do Pai por trás de tudo. É claro, isso aí. Essa compreensão é boa. Né? E a Edinalva colocou lá, é resultado nós, nos nossos, fala assim, é resultado nos nossos estudos, são nossas células trabalhando dentro de nós. Estou cada dia maravilhada. A gente é maravilhado e grato a todos pois aprendemos junto e evoluímos unidos. Gratidão, irmão Oswaldo, e a todos vocês. Obrigado, irmão. Então, essa compreensão é um pouquinho de compreensão que todos nós precisamos ter, dessa organização. Diríamos assim, é uma imensa organização nossos corpos. São um ser, é como se fosse um universo organizado, tudo funcionando em perfeita ordem, equilíbrio. E quando esse equilíbrio é perturbado, vem uma doença para nós e ela é criada por nós. Nós é que desequilibramos o funcionamento das nossas células através de pensamentos e sentimentos nocivos. E isso traz um desequilíbrio energético que fazem com que as células não se reproduzam direito. Imagina só como é que essa organização está perfeita. E o Criador ainda nos deu essa oportunidade. Você quer manter um corpo bom, forte, perfeito? Trabalhe com a sua mente e com o seu sentimento dentro dessa vibração perfeita, sem causar danos a ninguém, nem a você. Ah, não, para mim eu não vou fazer, não, mas para aquele ali eu vou. Vai voltar para você. Não tem jeito. Então, tudo isso foi desenhado, organizado e preparado e é dirigido pelo Criador. Ele só não entra na hora que você, com a sua consciência, começa a fazer M. Se você fizer M, o Criador fala, aí é por tua conta, tá, Oswaldo? Depois, também é por tua conta a colheita, viu? Tá fazendo M? Tá. Então, você vai colher. Eu não estou com você nessa. Nesse ponto aí, o Criador não está, não. Aí é consciência humana mesmo, tá? Então, esse edifício do seu corpo é uma perfeição do Pai. Saibam disso, porque essa é a realidade. Mais alguma coisa? Então, vamos fazer a nossa oração. E vamos direcionar a nossa oração a todas as pessoas que estão precisando de ajuda, que cada um que tiver aí alguém que está precisando de ajuda, dirija as suas vibrações a ela. Não se preocupe com você. Se preocupe com quem precisa. Porque é tudo que vai, volta. Se você irradiar boas energias para quem quer que seja, que você nem conhece, essas boas energias, elas não desaparecem. Elas vão e retornam para você. E às vezes multiplicadas por 2, 10, 20 mil, 1 milhão.
desde que você faça com amor e com o seu coração. Clodoaldo, somos um universo organizado em equilíbrio de partículas gerada pelo eletromagnetismo e pela consciência, Pai. Exatamente, irmão. Esse eletromagnetismo que une essas partículas e dão a forma a esse universo que é o nosso corpo, né? Maravilhoso. Bem colocado. Obrigado aí pela colocação, Clodoaldo. Vamos respirar profundamente. Pai, Mãe, Vida, Tu és a minha vida, o meu constante apoio, a minha saúde, a minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades, Pai. E minha mais alta inspiração. Peço, Pai, que me reveles a tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber e perceber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar, Pai. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo maravilhoso e o tornou visível. Sei que quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina. E que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito. E o meu coração mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser, a minha vida, e o ser e a vida de cada um desses irmãos que me acompanham, Pai. E a vida deles também. Aos teus cuidados. Ajude-os, Pai, nessa caminhada rumo ao seu despertar espiritual. São todos seres buscadores que buscam a vossa luz
a vossa compreensão, esperam que você se revele a cada um deles, Pai. Eu sei que a sua vontade é essa. Se revele a cada um deles, Pai. Dê a eles a merecida compreensão e a beleza de despertarem espiritualmente e fazer um contato com a vossa consciência universal. Que assim seja, Pai. Gratidão, 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 Pai, por ajudar a todos esses irmãos no seu despertar. Que assim seja. Bem, irmãos, vamos lá, né? O Pai está pronto a nos ajudar. Minha querida irmã Águida colocou: tenho percebido muito ultimamente as plantas. Essas observações já me emocionam. Imagine o restante da obra do Pai. É só gratidão. A obra é perfeita. Como é, né, minha querida irmã? É maravilhoso. Irmão Américo, obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Até quinta-feira, né, gente? Quinta-feira estaremos aqui prosseguindo com esses estudos maravilhosos. Espero que cada dia vocês tenham uma compreensão cada vez mais profunda. Na verdade, quando a gente busca a luz, busca a compreensão. A luz é conhecimento. Isso que o mestre chama de luz. E iluminação é a iluminação do conhecimento. Então vamos buscar esse conhecimento cada vez mais. Uma excelente noite para todos e que vocês façam um contato cada vez mais profundo com o Pai que habita em cada um de nós. Uma excelente noite para todos, amados irmãos. E gratidão por vocês estarem aqui me acompanhando, estarem juntos nessa caminhada, tá? Gratidão.